Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E eu recebi a seguinte pergunta lá na caixinha de perguntas do Stories do meu Instagram, que é a seguinte: sou uma pessoa muito passiva, o que eu faço para mudar isso? Eu sei que muitos de vocês sofrem com isso, acaba agindo, acaba sendo uma pessoa muito passiva nas situações que vive, não é? Ou seja, obedece coisas que não queria obedecer, não sabe impor respeito, não sabe colocar sua opinião, não sabe, assim, simplesmente sair de um lugar onde passa por situações inconvenientes, não é? Enfim, é uma pessoa passiva, obedece demais, se sujeita a um monte de coisa e não sabe como mudar essa história, né? Quer aprender então a melhorar isso? Fica aí, mas antes é óbvio, né? Se inscreva no canal e deixa o seu like pro YouTube sempre te avisar quando tiver conteúdo novo por aqui, como esse, por exemplo. Beleza? Então já se inscreve, já deixa o seu like aí, tá? Bom, basicamente então a gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa fundamental, tá? A gente não pode achar, ou não pode se confundir, pensando o seguinte: então ser uma pessoa passiva é uma pessoa fraca que não se impõe, tímida talvez até, né? Alguns se confundam, o que não é bem isso, introvertida, né? Não tem nada a ver com passividade ser introvertido. Na verdade, até isso pode te ajudar, dependendo do que você for, de como você for aplicar o que eu vou te explicar aqui, tá? Mas você não pode se confundir achando que a antítese disso, beleza? É o quê? É eu ser uma pessoa briguenta, é eu ser uma pessoa espalhafatosa, ou até extrovertida, sei lá como você queira colocar. Uma pessoa extrovertida pode ser extremamente passiva, inclusive. Não vamos nos confundir com isso, tá? Ou seja, uma pessoa passiva é uma pessoa quieta. E uma pessoa não passiva, uma pessoa que sabe impor respeito, a pessoa vai ativa, né? Se fosse colocar, né, por essa linguagem, é uma pessoa que fala o que pensa, briguenta e tudo, mas se coloca de forma, né, espalhafatosa. Não é isso. Na verdade, ambas estão sendo pessoas passivas, pois eu, inclusive, posso utilizar essa sua braveza, né, ou esse seu modo briguento, por exemplo, para te manipular, para fazer você fazer o que eu quero que você faça, para mexer com as suas emoções, por exemplo. Então não vamos nos confundir, tá? Logo, para que a gente vá tendo mais clareza, né, a gente tem que pensar o seguinte: introversão não tem nada a ver com passividade, e extroversão não tem nada a ver também com saber impor respeito. Você pode ser uma pessoa tímida, introvertida e saber impor respeito. Quantas pessoas quietas, por exemplo, você conhece que não conseguem, que conseguem, não é? Se colocar ali, falar na hora que tem que falar e tudo mais, né? Então, eu só tô falando tudo isso agora para que a gente consiga montar as imagens, né? Por exemplo, que é o que muitos colocam como, né, a personificação disso é o Thomas Shelby, né? E para esse lugar faz sentido, Thomas Shelby do Peaky Blinders, tá? Agora, o que seria a antítese disso é o irmão dele, o Arthur, né, que briga com todo mundo. Então ele não sabe impor respeito, você vê que ele é bem descontrolado. Então só pra gente já preencher nosso imaginário com uma pessoa possível nas duas situações, beleza? Mas vamos lá. Primeira atitude que você deve ter para que você consiga não ser uma pessoa passiva, para que você não seja uma pessoa fraca e manipulável, tá? Primeira coisa é a seguinte: não tenha medo de bancar suas vulnerabilidades. Você pode ver que uma pessoa, por exemplo, passiva, tá? Ou uma pessoa medrosa, o que acontece? Ela tem muito medo de ser exposta. Ela tem muito medo de que as pessoas descubram a brincadeira que ela não gosta e façam isso com ela, né? Ela tem muito receio, não leva as coisas no bom humor, né? Se apega a toda e qualquer piada, exige muita aprovação. O que acontece é o seguinte: uma pessoa que não é passiva, ela vai, assim, ela vai no sentido contrário disso. Tá? Ou seja, você, primeiro, não tem que se envolver demais com piada. É assim, se teve graça, teve graça. Se não teve graça, não teve graça, acabou. Você não tem que ficar querendo controlar, fazendo a pessoa parar de falar aquilo porque aquilo te incomoda. Isso você vai cair na pessoa briguenta que vai se envolver e a pessoa vai, querendo ou não, explorar isso. Quantas vezes você não se envolveu ou ficou puto com o apelido e fez o quê? Fez com que aquela pessoa falasse ainda mais. Não que você tenha que aceitar tudo, né? Pô, lógico que não. Tá? Tudo depende, tem níveis e tem como você saber falar. O que eu quero só colocar é o seguinte: bancar suas vulnerabilidades, por exemplo, é muitas vezes dar importância ao que tem importância e tirar a importância do que não tem. Você veja, um exercício que eu gosto muito de fazer quando eu tenho um problema muito grande é pensar o seguinte: o que poderia ser um grande problema e eu não tenho? Certo? Então, sei lá, vamos supor, eu fico puto com algum comentário que alguém poste aqui, beleza? Aí eu penso, cara, você apagaria isso? Sei lá, minha esposa ficar doente. E ela tá bem. Opa, eu consigo equilibrar a coisa e eu consigo ficar mais tranquilo em relação a isso. Então, eu trago uma espécie de leveza para coisas que não são problema nenhum, na verdade. Tá certo? Então, quando você, por exemplo, tem coragem de bancar suas vulnerabilidades, como, por exemplo, você vai lá e tenta ficar com alguém e não dá certo. E aí, cai em cima, te zoam e tal, né? O que acontece é o seguinte: se você pegar e der risada
e simplesmente falar assim, puta, fazer o quê, né, tal, assim, de forma leve, tranquila, não ligando muito pra coisa, né? O que vai acontecer? As pessoas vão acabar te respeitando mais, porque elas vão ver que você é uma pessoa que, por exemplo, tem personalidade, tem uma estrutura emocional, que sabe lidar com coisa pequena, por exemplo. Não é? E não se envolve com tudo, não fica apegado demais transforma tudo num problema. Você tem que tomar muito cuidado. Esse, assim, talvez seja até o aspecto principal, né? Inclusive, até, o que acontece é o seguinte, para que a gente consiga ter isso, porque você pode até pensar, poxa, mas Thiago, eu não consigo, né? Você precisaria dominar alguns pilares, como, por exemplo, a maturidade, saber o que é maturidade, dominar o pilar emocional, a base emocional, entender e dominar a arte dos relacionamentos, do relacionamento amoroso, né? Até aprender a não ser vítima de manipulação e coisas assim, né? E tem uma aula do Portal Poder Social, onde eu gravei para os meus alunos, eu explico detalhadamente, porque cada um desses que eu citei, e mais, né, que eu não citei ainda, são treinamentos do portal, são pilares do amadurecimento mesmo, beleza? Mas voltado a relacionamentos. Isso é muito importante ressaltar. Poder social, então é voltado para o social, né? E eu gravei uma aula para eles, e eu posso, e quero, até com base nesse conteúdo, disponibilizar gratuitamente para vocês, beleza? Então, para você ter acesso a esta aula, onde eu explico detalhadamente todas essas bases, para você, por exemplo, conseguir bancar e conseguir fazer isso, né? Ou seja, bancar essas suas vulnerabilidades, ter mais força interior, para você ter acesso a essa aula gratuitamente, é só você clicar no link abaixo e minha equipe vai mandar para você o link desta aula, para você ter acesso a este conhecimento por tempo limitado, então ela pode sair a qualquer momento do ar, pode ser até que quando você está assistindo esse vídeo não esteja mais no ar, beleza? Mas clica aqui, peça para minha equipe no WhatsApp e pronto, a gente vai te mandar, vai te cadastrar ali e vai te mandar esta aula para que você tenha acesso e consiga ter mais clareza ainda sobre isso, beleza? Então já clica no link aqui abaixo. Próximo ponto, e aqui a gente entra numa coisa um pouco mais interessante, que eu também vou explorar nessa aula, que vocês poderão assistir gratuitamente, que é o seguinte, ocupe mais espaço. Ou seja, né, estão falando de ser maior, né, estão falando assim, ocupe mais espaço. Quantas vezes você não vê, você bate o olho em alguém, você fala assim, puta, essa pessoa, assim, você sente o cheiro da fraqueza dela, basicamente. Né? Então, é aquele estudante que ele entra assim, né, na sala de aula, agarrando a sua mochila, né? Ou com o fichário na frente, sei lá, né? Ou é aquela pessoa que senta com as pernas totalmente juntas, encolhidas e tal. Isso, é claro, eu tô, né, colocando de uma forma um pouco mais excessiva, mas você vai ver pessoas que, por exemplo, não conseguem olhar, só ficam olhando para baixo, ficam o tempo inteiro no celular, ou coisas assim, beleza? O que você precisa fazer, então? Ocupar mais espaço. E o que é ocupar mais espaço? Por exemplo, endireitar sua postura, olhar para cima, com o queixo não assim, vai soar muito arrogante, mas o queixo vai minimamente acima, né, de uma linha natural, assim, por exemplo, no andar, né, não que você precise ficar assim o tempo inteiro, pelo amor de Deus, são exemplos, tá? Mas você vai lá, põe as coisas na mesa, né, ou seja, quando você cumprimenta alguém, você pega na mão da pessoa com firmeza, você encosta no ombro dela, nos braços dela, você abraça com força. Você entende? Isso é ocupar espaço, querendo ou não. Você demonstra que você tem uma firmeza ali, que você tem uma tranquilidade, que você não se sente ameaçado pelas circunstâncias. E você fica tranquilo, fica livre, certo? É isso, só isso já vai fazer, assim, né? Tem até um estudo da Amy Cuddy, né, da doutora Amy Cuddy, que você ficando em posições de poder, digamos assim, você consegue se sentir mais poderoso, né, por liberação de hormônios e tudo mais, tá? Então isso já vai ter um efeito químico em você, muito provavelmente, e também vai ter um efeito de onde as pessoas vão te ver e elas já vão adaptar-se a você. Elas não vão, você veja, muitas vezes o cara que sofre bullying na escola, né, perdão, o bullying é o cara que faz, né, mas a molecada que sofre bullying, por exemplo, muitas vezes é uma molecada frágil, assim, acuada, e aí eles sentem o cheiro da fraqueza e vão pra cima. Isso é muito comum. No trabalho vai acontecer muito disso também. E quando você consegue, por exemplo, só cumprimentar, falar o nome das pessoas, dizer um bom dia com mais força, digamos assim, você já começa a estabelecer certos limites sem ter que fazer nada. Isso é muito interessante e é muito poderoso. E eu exploro também lá tem até o Domínio e a Arte da Persuasão, onde eu vou falar um pouco também de capacidades verbais para você ampliar isso que eu acabei de falar nesta aula, que eu vou liberar gratuitamente por tempo limitado para vocês lá do Portal Poder Social, minha plataforma que ajuda você a amadurecer os seus relacionamentos e a sua personalidade, beleza? E última, seja uma pessoa centrada. Tome muito cuidado para aqui, né? Eu tô falando do ocupar espaço. Pode ser que por algum motivo ou outro você caia no seguinte ponto, assim, ser espalhafatoso demais, ser expansivo demais. Isso pode jogar contra você, tá? Porque pode ser que você, principalmente se você tá vamos dizer assim, saindo da passividade para proatividade, né? O que acontece é o seguinte, você vai querer muito saber
como que as pessoas estão te enxergando, se elas estão ou não estão te aprovando. E aí é rápido e fácil você cair num exagero, não é? Daí ser espalhafatoso demais, ser expansivo demais, e isso te atrapalhar, as pessoas ficarem incomodadas, rejeitarem você, e isso também voltar a fazer você se acuar, né? Então, o que você deve buscar é o seguinte, falar com mais tranquilidade, falar e, por exemplo, não precisar gesticular demais, ou com muita rapidez, não é? Uma pessoa que consegue falar de forma mais centrada, uma pessoa que espera o momento da outra, não fica falando em cima, não se afoba também tanto com interrupções. Se alguém te interrompe, você, assim, com tranquilidade, você fala, tá, continua, aí depois você retoma o assunto, assim, sem se envolver demais, sem, nossa, você não me deixa falar, porra, não sei o que lá, né? Não, você se acalma, você tem movimentos mais centrados, você, por exemplo, não sai falando imediatamente quando uma pessoa para de falar, você consegue dar uma pausa, mostrando que até você está pensando sobre o que foi colocado, sobre o que foi refletido. Tudo isso vai compor em você, primeiro, capacidades fundamentais para você saber impor respeito, certo? As pessoas vão automaticamente reagir a isso, assim, é natural, tá certo? E com isso, você vai se tornar uma pessoa que de fato é mais respeitada, não só pelas outras pessoas, mas como por você mesmo, porque você vai se sentir mais no controle. Quem nunca teve uma afobação, e eu vou falar até dentro desta aula sobre o treinamento do domínio do poder emocional, vou dar algumas estratégias sobre como dominar o poder emocional, digamos assim, né, dentro do portal Poder Social. O que acontece é o seguinte, quem nunca se sentiu assim? Ficou muito bravo e no dia seguinte, ou depois, logo depois, teve uma ressaca de tipo, puta que merda que eu fiz, não acredito que eu me envolvi desse jeito, que eu fiquei puto dessa forma, não é? Então, quando você consegue se controlar, você entende que você está mais no controle de fato. E a gente busca muito isso, estar no controle das situações, porque muitas coisas não estão, e a gente busca aumentar esse leque de controle sobre as coisas, e é óbvio que é importante que a gente faça isso sobre coisas que são controláveis. E você controla o quê? O seu comportamento, por exemplo. Você controla o quê? A sua reação. Mas você não controla o que vão falar, o que vão deixar de falar, ou como vão falar, certo? E quando você coloca assim, você consegue influenciar sem precisar dizer exatamente. Então, alguém que, por exemplo, vê uma postura mais firme da sua parte, vai tender a brincar menos, ou a ter mais intimidade, assim, do nada com você, tá? Do que se você fosse fraquinho demais. E aí ela já chegaria dando um tapinha na tua cabeça, né? Ou já teria te intimidando, digamos assim. Então só isso, olha só isso que eu falei já vai transformar de fato a sua postura em relação às pessoas. Imagine dominar tudo que eu explico nessa aula gratuita. Então já clique no link aqui para você receber, enquanto ela está no ar, para você não só entender mais do portal Poder Social, mas como para você adquirir gratuitamente ferramentas práticas, para que de fato você se torne uma pessoa mais madura, domine a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas, e com isso amadureça os seus relacionamentos. Então, clica no link abaixo para aprender muito mais, sendo que só o que eu já falei vai te dar um grande poder de imposição de respeito, digamos assim, e com o que eu vou explicar gratuitamente para vocês nessa aula, aí sim a coisa vai para outro nível, certo? Então, te vejo nessa aula. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.